Olá, como estão todos? Como estão todas? Vamos então dar seguimento ao nosso estudo sobre História e Introdução ao Estudo do Direito. E nessa nossa videoaula, nós vamos tratar da origem do direito. Ou seja, nós vamos fazer um passeio panorâmico sobre os diversos aspectos, então, da história propriamente dita, no qual então nós vamos apontar os principais fatos que contribuíram para a formação do direito, chegando até os dias de hoje, ok? Então, antes de nós entrarmos no conteúdo dessa nossa videoaula propriamente dito, é importante que nós abrimos um parênteses e dizer o seguinte, que nós poderíamos ficar aqui por várias horas falando a respeito desse tema, porque como vocês podem ter uma noção, nós vamos abranger um período histórico de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, até chegarmos nos dias de hoje, incluindo também a história do direito no Brasil, tá certo? Por conta disso, então, nós vamos aqui nesse momento apontar apenas aqueles fatos mais relevantes e que foram fundamentais para a formação do direito, de modo que nós possamos entender como o direito nos dias de hoje ele se desenvolveu e entender até mesmo por que o direito em nossa sociedade ele é do jeito que ele é, tá certo? E por isso, então, nós vamos fazer alguns saltos históricos, tá certo? Justamente para que nós possamos atingir os objetivos tanto da nossa disciplina quanto do nosso curso, ok? Então, feito essa introdução, fechado esse parênteses, vamos então começar com o nosso estudo a partir dos primeiros grupamentos humanos, ou seja, aqueles agrupamentos humanos aonde ainda as pessoas não conheciam a escrita, que eram chamadas de sociedades ágrafas. Então, nós estamos aqui dentro de um período histórico que a história chama de pré-história, tá certo? Então, é nesse momento que surge o direito. Nossa, vocês devem me perguntar, mas existia direito numa comunidade tão primitiva, tão rudimentar como essa? Sim, existia o direito. Se vocês se lembrarem das nossas lições iniciais na unidade 1, nós verificamos ali que o direito ele é um fenômeno jurídico que ele nasce no seio da sociedade. Ou seja, o direito é, antes de tudo, um fato social. Nesse sentido, então, nós vimos naquela oportunidade que não existe direito desvinculado de um contexto social, da mesma forma que não existe sociedade sem um direito. Então, a partir do momento que os primeiros indivíduos passaram a se unir em grupos e passaram a viver em sociedade, ainda que de forma rudimentar, ainda que a escrita não tinha sido desenvolvida por eles naquele momento, sim, ali já existe direito. E como era o direito, então, dessas primeiras sociedades que sequer conhecia a escrita? Era um direito baseado na religião. Era um direito que ele estava impregnado de aspectos sagrados, certo? Era um direito aonde a religião e o direito propriamente dito, eles praticamente se misturavam. Nesse sentido, então, nós temos que as normas, elas se referiam a padrões de comportamento que refletiam os costumes e as tradições daqueles povos, tá certo? E que eles eram transmitidos às gerações seguintes pela via oral. Não tinha outra forma, não tinha escrita ainda, formando uma verdadeira coletânea de situações práticas do cotidiano daquelas sociedades, certo? Essa transmissão oral, muitas vezes, elas eram feitas pelos líderes, que é também chamados de chefe das tribos, ou até mesmo pelo líder religioso, porque nós temos aqui um direito ligado bastante à religião e à mística e à ritualidade religiosa. Então, eles eram transmitidos tanto pelos líderes políticos da época, o chefe dos clãs, a chefe das tribos, mas também pelos líderes religiosos,
que cuidava, né, de toda esse aspecto da religiosidade, do sagrado daquela comunidade, ok? Dando um salto na história, nós chegamos então nas sociedades pós-escrita, ou seja, aquelas sociedades onde a escrita já havia sido desenvolvida e eles passavam então a registrar o dia a dia dessa comunidade em substratos materiais, que tanto poderia ser pele de animais e num período mais avançado ainda, dentro, né, dessas sociedades antigas, dentro do mundo antigo ainda, nos pergaminhos, tá certo? Por isso que muitas dessas tradições, desses usos e costumes do direito dessa época, acabou não chegando até nós, porque muitas vezes eles, num primeiro momento, eles eram passados de geração a geração pela via oral, mas depois, quando a escrita foi desenvolvida, eles, muitos desses substratos aonde eles depositavam, onde eles escreviam a sua rotina, o seu dia a dia e o seu direito, acabou se perdendo, porque esse substrato acabou se deteriorando no decorrer dos séculos. Mas existem ainda muitos pergaminhos que são encontrados, pergaminhos ainda bem conservados, onde ali se refletem como que era o direito dessa época. Então, nós podemos dizer que, em linhas gerais, os povos que se desenvolveram nessa época, e aqui nós estamos falando do povo egípcio, do povo mesopotâmico, da Índia antiga, e também nós podemos até incluir o direito dos hebreus e também o direito islâmico. Todos eles seguiam a mesma linha, ou seja, eles tinham basicamente as mesmas características. Quais eram essas características? Era um direito baseado na religião, no divino, no sagrado, existia uma certa mística e uma certa ritualidade voltada para a religião. Era um direito também baseado, consequentemente, nos usos, nos costumes, nos princípios e nos valores comunitários, que mesmo com a escrita, eram transmitidos de geração a geração pela via oral, pelos chefes religiosos, pelos políticos das tribos, e que no decorrer do tempo, esses costumes, essas tradições, esses princípios acabaram se transformando nas primeiras compilações de textos escritos que nós temos notícias, ok? Isso, pessoal, só para vocês poderem ter uma noção histórica, né, se localizarem na história, nós estamos falando aí de um período de mais ou menos 3.100 anos antes de Cristo, ok? No direito egípcio, além de todas essas peculiaridades, nós também não podemos esquecer que as normas, elas eram muito individualistas, tá certo? E todo esse direito, ele estava vinculado e centralizado na vontade do faraó, porque o faraó, ele era a representação, a encarnação dos deuses que eles cultuavam na terra, tá certo? Então, nesse sentido, nós vamos encontrar essas peculiaridades dentro do direito egípcio. Quando nós falamos, então, do direito mesopotâmico, que também segue essas mesmas características, talvez o grande legado dos mesopotâmicos para o direito foi, sem dúvida nenhuma, a criação do Código de Hammurabi, que ele é datado de aproximadamente 1750 a.C. O Código de Hammurabi, então, ele trata-se de um texto que ele foi escrito, né, com caracteres cuneiformes, e ele expressava as regras que regulavam a vida daquela sociedade, daquele povo, naquela época, a partir da compilação de casos concretos, tá certo? Então, nós podemos dizer que o Código de Hammurabi, ele foi escrito a partir da escrita ideográfica. Então, nós temos aqui o surgimento do direito cuneiforme, tá certo? E um dos aspectos mais importantes do Código de Hammurabi é que ele contém um sistema de punições que é utilizado até hoje, né, no ordenamento jurídico contemporâneo, que é a chamada Lei de Talião. Tratava-se, então,
de uma espécie de retaliação imposta a um ato praticado, em que a punição imposta ao agente lesante tinha que ser proporcional ao sofrimento suportado pela vítima. De fato, nós temos aqui uma forma de vingança privada. E foi esse princípio que alicerçou o princípio de se fazer justiça com as próprias mãos. Ou, para ficar um pouco mais próximo, e usando uma outra forma de linguagem, a lei de Talião é aquela que determina olho por olho, dente por dente, tá certo? É a institucionalização da chamada vingança privada, então, no qual a pessoa que cometeu um dano, tá certo? Ela deveria sofrer em condições iguais e na mesma proporção aquilo que a vítima havia sofrido também, tá certo? Então, dentro do Código de Hammurabi, nós vamos encontrar a lei de Talião, e talvez esse seja, além do fato de ter sido escrito, né, com essa linguagem, com essa escrita cuneiforme, fazendo nascer, então, um direito cuneiforme, e baseado na compilação de casos práticos da sociedade daquela época, casos concretos da sociedade daquela época, talvez o aspecto mais interessante seja mesmo a lei de Talião, que ela está embutida no Código de Hammurabi. Quando nós falamos, então, do direito indiano, né, aquele que se desenvolveu na Índia antiga, né, também segue essas mesmas características que seguiram todas as sociedades antigas daquela época, mas a grande contribuição do direito indiano para o direito propriamente dito, para a ciência do direito, foi, sem dúvida nenhuma, o Código de Manu. O Código de Manu, ele trata de uma coletânea de diferentes preceitos, abordando temas que envolvem do jurídico ao sagrado, regulamentando, então, a ritualística e toda a religiosidade daquela época. No entanto, essas normas sofreram grandes transformações no decorrer dos séculos, principalmente após a ocupação britânica na Índia, que ocorreu mais ou menos por volta de 1858, quando então as tradições, os usos e os costumes foram substituídos pelo common law, que era o sistema jurídico utilizado então pelo Reino Unido, né, pela Inglaterra na época, assim como utilizado pelos Estados Unidos, que é o sistema jurídico baseado nos costumes, baseado no direito consuetudinário ou direito costumeiro, como ele também é conhecido, certo? Fazendo aí um salto na história, mais um salto na história, vamos verificar um pouco a respeito do direito na Grécia Antiga, do direito grego, tá certo? Na Grécia Antiga, então, a Grécia, né, propriamente dita, ela é considerada o berço do pensamento jurídico ocidental, graças aos estudos e ao legado do que os filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, deixaram para nós, né? O direito, então, dessa época, ele é pouco estudado porque as fontes são muito escassas e existe, então, muitas lacunas, muitas contradições, porque os documentos onde eles estavam registrados, onde ele, né, o direito estava registrado, não chegaram íntegro até os nossos dias. Mas, nesse caso, então, nós podemos estudar ou podemos deduzir como era o direito daquela época a partir da filosofia, justamente a partir dos textos deixados por esses grandes filósofos, nós podemos, então, ter uma noção de como era, nos seus aspectos gerais, o direito que imperava na Grécia Antiga. Mas, em linhas gerais, o que nós podemos dizer a respeito dele? Que cada cidade-estado grega, ela possuía o seu próprio direito. Então, não existia um direito unificado para toda a Grécia.
E isso é de se justificar porque cada cidade-estado, ela acabou, com o decorrer dos séculos, tendo uma função específica dentro da formação da Grécia, como nós conhecemos hoje, e do povo grego, como nós conhecemos hoje. Então, vejam, em Atenas, por exemplo, predominavam as leis antigas. Em Atenas predominavam as leis escritas e ele era muito, estava muito presente o direito público. Ou seja, além de predominar as leis escritas, predominava também em Atenas o direito público. No entanto, em Esparta, até mesmo pela sua origem, até mesmo pelo seu legado bélico, imperavam os usos e costumes. E, consequentemente, o direito militar era aquele que se destacava frente aos outros demais direitos. E nós tínhamos ainda uma terceira forma de direito, que era o direito que era aplicado aos outros cidadãos gregos que imperavam, ou melhor dizendo, que habitavam as outras cidades-estados. Então, nós tínhamos uma terceira via, um terceiro direito, nós podemos dizer assim, entre aspas, terceiro direito, que eram adotados pelas outras cidades-estado, né? É nesse sentido, então, que nós dizemos que não existia um único direito para toda a Grécia. A partir do século V a.C., com o desenvolvimento mais preciso da escrita, surgiram então as codificações, que elas eram colocadas nos muros das cidades-estados para amplo conhecimento dos cidadãos. Então vejam só que interessante, as leis eram editadas e elas eram afixadas nos muros para que todos os cidadãos gregos pudessem ter conhecimento das novas leis que iriam viger a partir daquele momento. Então, tratava-se da compilação, né, dos costumes, que eles eram adaptados à nova estrutura jurídica que agora se manifestava por meio das leis escritas. Então, percebam que nós tivemos, durante todo esse período, nessas sociedades antigas, o direito sendo desenvolvido mais ou menos dentro do mesmo raciocínio, da mesma linha. Por que eu digo mais ou menos? Porque como o direito ele pertence a um contexto social, ok? Lembrando que não existe direito desvinculado de um contexto social, cada grupo humano estava assentado em um determinado espaço geográfico diferente, né? Se nós formos falar num linguajar dos dias de hoje, na Europa Oriental, naquilo que nós conhecemos hoje por Oriente Médio, né? Norte da África, como é o caso do direito egípcio. Então, de acordo com a localização geográfica desse povo, de acordo, então, com os usos e costumes deles, né, eles tinham as suas peculiaridades. Mas, em âmbito geral, todos eles seguiram mais ou menos as mesmas linhas. Ou seja, tradição, usos e costumes, preceitos voltados para a religiosidade, para o divino, para uma ritualidade mística, voltado sempre para o sagrado, onde havia uma mistura entre direito e religião, ok? Com exceção, então, do direito grego, a partir da Grécia, então, que nós vemos também muito utilizados os usos e costumes, mas nós já vemos aqui uma certa desvinculação dos aspectos divinos e dos aspectos religiosos. E o que falar do direito romano, né? Todos os sistemas jurídicos da antiguidade, o direito romano é, sem dúvida nenhuma, aquele que merece o maior destaque, porque foi ele que influenciou, de forma direta ou indireta, a legislação da maioria do mundo ocidental, tá certo? O direito romano, ele apresenta características individualistas, com ênfase no direito privado, na criação de normas rígidas nos períodos iniciais e influenciado por uma religiosidade latente. Com a evolução política e econômica de Roma, é a partir daí, então, que as normas se tornaram mais complexas,
né? E como é do conhecimento de vocês, com certeza, quando nós falamos de história de Roma, quando nós falamos da história do direito romano, nós precisamos analisá-lo levando-se em consideração as fases ou os períodos históricos pelos quais Roma passou até se transformar no país que ele é hoje, a partir da unificação italiana, tá certo? Então vamos começar falando pelo primeiro período, que é o período da realeza, né? E ele merece destaque porque é nesse período que a tradição e a religiosidade começam a se distanciar das questões de Estado. Então, o maior legado desse período é, com certeza, a criação da Lei das 12 Tábuas, por volta de mais ou menos... eu errei. Eu vou iniciar novamente aqui, falando a respeito do direito romano e das fases históricas, porque eu acabei pulando uma fase, tá bom? Então agora na edição vocês, por gentileza, cortem, tá? Então vamos iniciar o nosso estudo, né, a respeito do direito romano a partir então das suas fases históricas. A primeira fase é a fase da realeza, tá certo? E nesse período, nós temos, então, o direito voltado para os cidadãos romanos, fundado, então, na religiosidade e nos costumes. O que isso significa, um direito voltado para os cidadãos romanos? Porque só quem tinha direitos em Roma, nesse momento, eram os cidadãos romanos. Os estrangeiros, aqueles que aderiram, né, ao Império Romano, os escravos, aquelas pessoas, então, que não eram ou não tinham o título de cidadãos romanos, não possuíam nenhum direito nessa época, ok? Então, por isso que nós dizemos que é um direito aplicado apenas aos cidadãos romanos, com fundamento na religiosidade e nos costumes. Na segunda fase histórica, que ela recebe o nome de República, que é a fase da República, sem dúvida nenhuma, o maior legado foi a Lei das 12 Tábuas, que ela surgiu por volta do ano 450 a.C. A Lei das 12 Tábuas, ela teve o privilégio de promover um distanciamento entre as tradições e a religiosidade. A Lei das 12 Tábuas, ela nada mais é também de uma coletânea bastante primitiva, escrita numa linguagem técnica, mas numa linguagem técnica simples, bem simplificada, e elas eram escritas em placas de bronze, e essas placas depois elas eram expostas no edifício do Fórum Romano, para o conhecimento de todos os cidadãos, né? Não tinha nenhuma intenção de se transformar numa constituição, tá certo? E ela é considerado o texto mais antigo do direito romano que chegou ao conhecimento da nossa sociedade atualmente. No período do Império, que seria a terceira fase histórica, né, seguindo aí a cronologia da história de Roma. Aqui nós já falamos no período mais ou menos do ano 27 depois de Cristo. Nós temos a codificação da jurisprudência clássica. Ou seja, o principal legado jurídico desse período do Império é pegar todas as decisões dos tribunais romanos, desde o período da realeza até aquele momento, e transformar todo ele em um documento, em um texto escrito, compilado, e a partir daí, então, formando aquilo que nós conhecemos hoje por código. Então, nós temos, nesse período, uma verdadeira codificação da jurisprudência clássica, tá certo? E depois, no último período histórico,
romano, que é a chamada monarquia absoluta, nós voltamos a ter uma produção legislativa influenciada pelos costumes, pelas tradições e pelos dogmas cristãos. Porque nós entramos aqui numa época onde o cristianismo ele já influencia a vida do povo romano. Consequentemente, ele também já está influenciando as tomadas de decisões, né, dos governantes, que eles não poderiam mais ficar alheios ao crescimento do cristianismo no meio social. Então, nesse período, nós voltamos novamente a um período onde os costumes e as tradições, elas se aproximam da produção legislativa, é o fundamento dessa produção legislativa, assim como os dogmas cristãos. O imperador, ele se torna o único capaz de elaborar as leis. Nesse sentido, o direito e a jurisprudência acabam entrando em decadência e não há muitas inovações na ciência jurídica dessa época, né? Porém, o principal legado desse período é, com certeza, o Corpus Iuris Civilis, ou o Código de Justiniano, que ele é considerado a última criação jurídica de Roma, e estava fundamentado na Lei das 12 Tábuas e concentravam as leis esparsas vigentes e produzidas até aquele momento, e ele também demonstrava o pensamento jurídico e a filosofia daquela época. Então, essas são as principais características do Corpus Iuris Civilis ou do Código de Justiniano, ok? E, como é do conhecimento de vocês também, o Império Romano acabou entrando em decadência a partir das invasões bárbaras que aconteceram pelo norte da Europa, né? É o período, então, que marca a queda do Império Romano do Ocidente, tá certo? E aí, então, nós entramos num novo período histórico que é a chamada Idade Média, tá certo? Então, os principais eventos que marcam, então, a Idade Média, ou o início da Idade Média, né, que também tiveram grande repercussão no direito, são as invasões bárbaras, que levaram à queda, né, depois do Império Romano do Oriente, e a grande influência do cristianismo no dia a dia das pessoas, fazendo surgir, então, o direito canônico. Então, no que tange às invasões bárbaras, os povos, eles se integravam à vida romana. Então, esses povos que eram chamados de bárbaros, eles acabaram, então, se integrando à vida de Roma, passando muitos deles a ocupar cargos no governo, passando a ocupar cargos na diplomacia romana. E isso provocou diversas inovações nos usos e nos costumes, trazidos por esses povos bárbaros. Então, nós tivemos uma mistura dos usos e costumes que já imperavam em Roma, com os usos e os costumes trazidos por esses povos bárbaros, tá certo? No dia a dia, então, daquela nova sociedade que se formava em Roma. E essas modificações criaram um verdadeiro direito romano dos povos bárbaros, com o surgimento das constituições reais e de novas leis que foram intituladas de leis bárbaras, ou leges barbarum, na expressão latina. Os povos germânicos, que foi uma das etnias, né, dos povos que acabou invadindo a Roma nesse início de Idade Média, então, os germânicos, eles foram os responsáveis pela formação das regras jurídicas essencialmente consuetudinárias, tá certo? Marcadas, então, pelo individualismo e pelo sentimento de coletividade e de igualdade na proteção daquele grupo social, constituindo, assim, um verdadeiro direito germânico. E ainda, os germânicos foram os responsáveis por introduzir a noção de direito social na vida do direito romano daquela época.
As primeiras legislações germânicas, elas são datadas de 476 depois de Cristo, sendo que a mais relevante delas é o chamado Código Eurico, que ele é de 506 depois de Cristo, e foi ele que levou à formação de um novo sistema jurídico, esse que nós conhecemos hoje, o Sistema Romano Germânico de Direito, ou o Civil Law, né? Que é justamente esse que impera no nosso ordenamento jurídico nacional, né? E, como nós comentamos no momento passado, além das invasões bárbaras, a Idade Média ela também é marcada pelo surgimento do direito canônico, né? Então, se por um lado nós temos a influência cada vez maior da Igreja nas relações políticas, econômicas e sociais durante a Idade Média, porque nós tivemos aqui cada vez mais o cristianismo sendo fortalecido, chegando inclusive a influenciar nas questões políticas, econômicas e sociais. Consequentemente, o cristianismo também influenciou na formação do direito naquela época, ok? Então, a Igreja Católica teve uma grande influência na formação de todos os segmentos da sociedade europeia na Idade Média e fez nascer, então, o direito canônico e o transformou em uma das grandes criações jurídicas do período. O direito canônico, ele se refere, falando de uma maneira mais específica, ao direito dos cristãos. Ele nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas de origem divina e humana, sempre sobre inspiração divina, reconhecidas e promulgadas por autoridades da Igreja Católica, que determinam a sua organização, a sua atuação e também a conduta dos fiéis. Esse ramo, então, do direito, ele se consolida nos séculos XIII e XIV e tem grande importância porque teve a função de racionalizar e de formar o direito daquela época, bem como ele é responsável também pela formação dos primeiros juristas e a reorganização da vida jurídica da sociedade europeia por meio da instituição de novos fenômenos, novos institutos e também por meio da institucionalização de uma cultura jurídica mais racionalizada. Certo? A principal fonte do direito canônico é, sem dúvida nenhuma, o Código Canônico, tá certo? O Código Canônico, ele surge em 1582, tá certo? E, além dele, nós temos também como fonte do direito canônico os cânones, que seriam digamos, as leis, né? As regras, melhor dizendo, não exatamente leis, mas as regras de conduta que eram estabelecidas e impostas à sociedade, que eram criadas nos concílios realizados pela Igreja. Então, os cânones dos concílios, os decretos papais e os pronunciamentos judiciais dos bispos e dos tribunais eclesiásticos também serão usados como fonte do direito canônico. Assim como o próprio texto do Antigo Testamento. Também ele era uma importante fonte do direito canônico. O Corpus Iuris Canoni, ou seja, o Código Canônico, que surgiu em 1582, ele, na verdade, ele é uma coletânea das normas editadas pela Igreja. E ele vigorou, vejam bem, de 1582 até meados de 1917, tá certo? Quando, então, ele acabou sendo substituído e hoje, nossa sociedade contemporânea, o Código de Direito Canônico que rege
né, as leis da Igreja Católica, ele é de 1983 e ele foi constituído no papado de João Paulo II. Vamos então agora estudarmos o direito na Idade Moderna. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos fazer aí alguns pulos históricos, né? Porque nós vamos pegar aquilo que de fato nos interessa, levando-se em consideração cada um dos períodos, né, históricos, conforme a história nos apresenta, né? Então, na Idade Moderna, nessa época, as normas escritas elas ganham cada vez mais força e os costumes, as tradições vão ficando cada vez mais de lado, tá certo? O que marca o direito dessa época e dos séculos, né, que vão se seguir é justamente a predominância das normas escritas. Dessa forma, então, para que o Estado moderno, né, que surge na Idade Moderna, ele pudesse alcançar os seus objetivos, foi fundamental a institucionalização de um direito neutro, que forma o pensamento jurídico da época e que culminou na criação da ciência jurídica do século XIX. Nessa época, essa ciência jurídica do século XIX, ela é caracterizada pela unicidade, pela separação dos poderes, né? E o que implicou, então, no deslocamento da feitura das normas para o poder legislativo, né? E nesse contexto, então, a lei ela ganhou status de fonte de direito. E entre os vários eventos que marcam essa fase histórica, nós podemos destacar aqueles que têm mais relevância para o direito, que são o Renascimento, as reformas protestantes, o Iluminismo e as revoluções burguesas. Então, vamos iniciar vendo o Renascimento. O que o Renascimento, então, ele impactou para a formação do direito daquela época? O Renascimento colocou a pessoa humana como centro de todas as coisas. Nesse sentido, então, surge o direito de conquista, o direito de posse, desenvolve-se o direito marítimo, aprimora-se o direito internacional, tá certo? E é nessa época que surgem os primeiros livros jurídicos, a partir do momento em que Gutenberg inventa a prensa móvel, tá certo? Então, a partir da invenção da prensa móvel, nós temos uma propagação do conhecimento jurídico, que não só dessa época, mas também nós temos aí a compilação de todo o direito que já da antiguidade, e nós temos então uma difusão muito mais acelerada do conhecimento jurídico a partir da edição dos primeiros livros jurídicos, a partir então da invenção da prensa móvel por Gutenberg. As reformas protestantes, elas propiciaram uma nova forma de interpretar as leis e promoveu modificações significativas na ideologia da época. O direito, então, passou a ser ordenado por Deus, e a aliança entre a teologia protestante e a autoridade civil conduziu aí uma inovação na ciência jurídica da época. E nós tivemos aqui uma ênfase no direito constitucional, sempre voltado, então, com base nas leis de acordo com as reformas protestantes. É um direito voltado para a teologia, mas para a teologia protestante, tá certo? E não mais naquela teologia católica cristã com que imperou na Idade Média, tá certo? Com o advento do Iluminismo, esse movimento ele tinha a razão humana como base de todas as coisas. E por conta disso, os governantes se tornaram um legislador que separavam então a política da justiça. E ainda o Iluminismo promoveu a secularização
do poder público, principalmente do poder judiciário, que levou então à formação do Estado totalmente desvinculado de doutrinas e de dogmas religiosos. Para os iluministas, só existe um único direito, que é o direito positivo, sendo este o fundamento do positivismo jurídico, que foi a corrente que predominou a partir do século XIX. E as revoluções burguesas? Bom, as revoluções burguesas, elas compreendem uma série de movimentos sociais que tiveram como origem o descontentamento econômico e social da burguesia em face do absolutismo. E entre aqueles movimentos, né, que repercutiram no direito, nós podemos citar a Revolução Inglesa, que as revoluções inglesas, né, melhor dizendo, porque elas abrangem a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e também a Revolução Francesa, que tem um papel muito importante para a formação do direito dessa época, com reflexos, inclusive, no direito pós-moderno, no direito que nós vivemos na sociedade atual, tá certo? Então, as revoluções inglesas, elas tiveram o mérito e nos deixaram de legado diversos documentos que serviram como base, como fundamento para a formação dos direitos humanos, tá certo? Ou, falando num sentido mais amplo, para a institucionalização dos direitos fundamentais. Então, durante as revoluções inglesas, nós tivemos o primeiro documento, que foi o Petition of Rights, que é de 1628. Nós tivemos o Habeas Corpus Act, de 1679. E nós tivemos o Bills of Rights, de 1689. Né? E já com a Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, o mais importante documento foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789. Ela foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é de 1776, e esse documento é elaborado com base nos ideais da Revolução Francesa, possui um conteúdo universalista e preceitos de direitos naturais, tais como a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Com a Revolução Francesa, nós temos aí o início da Idade Contemporânea e subsequentemente, a pós-modernidade. Então, nesse período da Idade Contemporânea, o direito que surge, ele é fortemente marcado pelo primato das constituições. E entre aquelas constituições que marcaram esse período, nós podemos destacar a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, que é a chamada Constituição da Alemanha de 1919, porque esses documentos, eles foram os primeiros que incluíram os direitos fundamentais em suas disposições, consagrando então o monopólio do Estado social e liberal nos séculos XIX e XX. E essas duas constituições, elas inauguram a fase do constitucionalismo social, que geraria como frutos a pós-modernidade, né? Uma novidade também que surge no âmbito jurídico nesse período é a intensificação da produção de textos na forma de códigos. E os códigos mais importantes que surgiram nessa época foram o Código Civil francês, de 1804, que ele é conhecido como Código Napoleônico, que inclusive influenciou o nosso primeiro Código Civil, que foi o Código Civil de 1916, e também o Código Civil alemão, que nasce nessa mesma época e que ele é de 1900, que ele é conhecido pela sigla BGB. Eles tiveram o mérito, então, de delinear
os contornos do direito privado ocidental do início do século XX. E, como não poderia deixar de ser, no período da pós-modernidade surgiram então os direitos humanos fundamentais, advindos da globalização e da crise do sistema capitalista. Nesse período, então, é que nós temos a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a vida com dignidade se tornando, então, os pilares de sustentação do chamado Estado democrático. A constitucionalização desses novos direitos foi um marco extremamente importante para a afirmação do direito. Mas nós não podemos deixar também de mencionar outros documentos bastante emblemáticos que tiveram esse mesmo objetivo e que levaram também à universalização desses direitos, como é o caso, por exemplo, da Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. Ok? E assim, então, pessoal, nós percorremos, de uma maneira geral, os principais aspectos da história que influenciaram na formação do direito, tá certo? Vamos passar agora, então, para uma breve análise do desenvolvimento do direito no Brasil. Então, vamos começar a partir da nossa colonização, tá certo? Ou melhor dizendo, vamos começar a partir do período pré-colonial, 1500, ano do descobrimento do Brasil. Existia um direito ali naquele momento? Naquele momento, segundo a historiografia do direito oficial, né, no Brasil, nós não encontramos uma legislação sistematizada, organizada, que estabeleciam as regras e as normas de conduta e os padrões de comportamento dos povos indígenas naquele momento. O que nós podemos dizer é que naquele momento, cada tribo indígena, cada etnia indígena, ela tinha os seus próprios usos, os seus próprios costumes, e assim, então, eles passavam a organizar a vida em sociedade. No entanto, quando os primeiros portugueses aportaram, né, em terras brasileiras, no período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, que é o período que inicia propriamente dita a fase de colonização, nós temos aqui no Brasil a predominância do direito marítimo europeu. E também aqui foi aplicado, já que nós éramos colônia de Portugal, ou pretendia-se ser colônia, né? Nessa época nós éramos, na verdade, território, né? Nós ainda não éramos colônia propriamente, nós éramos território conquistado de Portugal. Então nós podemos dizer que as ordenações manuelinas, que imperou em Portugal de 1512 a 1603, elas também eram utilizadas pelos portugueses para regular a vida ou a atividade dos portugueses nessa época. Quando o Brasil ele efetivamente começou a ser colonizado, por volta de 1530, nós temos aqui as ordenações filipinas, que elas imperaram também em terras brasileiras e foram elas que foram as responsáveis por ordenar a colonização do Brasil. E elas imperaram de 1603 até o final do primeiro reinado no Brasil, quando o Brasil já era um império, tá certo? Esse período também, período colonial, ele é marcado pela primeira Constituição brasileira, que é a Constituição do Império, que ela vigorou de 1824 até 1891. E, sem dúvida nenhuma, esse foi o principal legado que o Brasil colônia deixou para o direito brasileiro, a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império. No período das regências, que vai de 1831 até 1840,
nós tivemos aqui a edição de 2 documentos muito importantes, porque foram os primeiros documentos legitimamente brasileiros, porque até então, tá certo? Eram utilizados os documentos que vigiam também em Portugal, que nesse período eram as ordenações filipinas. Então foi nesse período que nós tivemos a edição do nosso primeiro Código Criminal, em 1831, e do primeiro Código de Processo Penal, em 1832. No segundo reinado, que vai de 1840 até a proclamação da República em 1889, sem dúvida nenhuma, o principal documento desse período foi o Código Comercial, que ele é de 1850, e o seu regulamento, que é o regulamento número 737, também do mesmo ano, de 1850, que foi, então, o primeiro documento legitimamente nacional que estabeleceu as regras do comércio no território brasileiro, incluindo aqui questões de alfândega, incluindo o direito marítimo, incluindo questões aduaneiras, tá certo? Não apenas regulando a vida do comerciante propriamente dito, mas também regulando alguns aspectos da exportação de produtos brasileiros. E também da importação de alguns produtos brasileiros também, né? Desembaraço de mercadorias, né? As questões alfandegárias, tarifárias, regulados pelo Código de 1850. Com a proclamação da República, então, nós temos a Primeira República, ou a chamada República Velha, que foi o período marcado pelos anos de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas ascende ao poder. Nesse período, então, denominado de República Velha, nós temos, sem dúvida nenhuma, o documento mais importante, que foi a Constituição de 1891. A Constituição, a primeira Constituição republicana. Então, fazendo um parênteses aqui, nós podemos verificar e dizer, sem medo de errar, que a partir do Brasil Colônia, quando nós tivemos a promulgação da primeira Constituição, que foi a Constituição do Império, inaugura-se o período do constitucionalismo brasileiro. Porque, a partir daí, então, todos os períodos que se seguiram, sim, nós tivemos a edição de importantíssimas legislações, que fez com que cada vez mais o Brasil se tornasse independente legislativamente de Portugal, culminando, inclusive, na proclamação da República, porque mesmo no período da independência do Brasil, nós ainda continuávamos vinculados a Portugal, porque nós ainda continuávamos usando em território agora independente da mesma legislação que vigia em Portugal naquela época. Então, foi aos poucos, no decorrer do tempo, com a edição dos códigos, principalmente, mas também de uma série de legislações esparsas durante todo esse período, que o Brasil foi, aos poucos, tornando-se também independente legislativamente de Portugal, tá certo? Então, nós tivemos a primeira Constituição de 1824, depois, com a proclamação da República, como não poderia deixar de ser, nós tivemos a nossa primeira Constituição genuinamente republicana, que foi a Constituição de 1891, né? Nós tivemos a edição também, nesse período da República Velha, de um novo Código Penal. O antigo Código Criminal ele foi revogado para dar lugar ao Código Penal de 1820, e a nossa primeira legislação civil, o Código Civil Brasileiro de 1916, colocando então com isso por terra qualquer tipo de utilização de legislação portuguesa em nosso território, né? Na era Vargas, primeiro governo de Vargas, de 1930 a 1945,
nós tivemos, além da edição de uma série de legislações esparsas para, adaptar essa nova sociedade que surgia no início do século XX ao direito, nós tivemos a edição de 2 textos constitucionais. A Constituição de 1934 e depois, em 1937, a chamada Constituição do Estado Novo. Quando, então, nós tivemos a implantação de uma república populista, em 1945 até 1964, nesse período nós tivemos também a promulgação de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1946. Em 1964, então, nós tivemos início ao regime militar, que alguns chamam, né, de ditadura militar, que perdurou na nossa sociedade até 1985. Então, no período do regime militar, nós tivemos um fortalecimento do positivismo jurídico, foram-se afastados os princípios humanistas, que passou, então, a imperar na nossa legislação nas últimas décadas. O direito, ele perde a sua cientificidade, e nós tivemos a edição de uma série de atos institucionais, sendo que o mais famoso, e aquele que afetou em grau maior, não que os outros também não a tivessem afetado, mas o que afetou em grau maior os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros foi o ato institucional número 5, que passou para a história como AI-5. Nós tivemos também, nesse mesmo período, uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1967, para então adaptar a nossa sociedade ao novo regime que surgiu em 1964, tá certo? Se não bastasse a Constituição de 1967, em 1969, nós tivemos a Emenda Constitucional número 1, que determinou, então, a criação de uma nova Constituição, essa agora chamada de Constituição de 1969. Aqui vale lembrar que alguns juristas e alguns constitucionalistas entendem que, na verdade, não houve uma nova Constituição. Na verdade, essa Emenda Constitucional número 1 de 69, ela modificou diversos aspectos da Constituição de 67, mas que ela, na verdade, não foi, e nós não podemos dizer que nesse período, em 69, tenha surgido uma nova Constituição. No entanto, existem autores que dizem que, justamente porque a Emenda Constitucional número 1, ela modificou de uma maneira tão drástica a Constituição de 67, que sim, é a Emenda Constitucional número 1, ela pode ser considerada uma nova Constituição. Daí, então, é que alguns autores chamam de Constituição de 1969. Em 1974, nós temos início à abertura política e o início da redemocratização do país. Nesse período, então, a principal legado dele foi a Lei de Anistia de 1979, no qual, então, todas aquelas pessoas que haviam sido exiladas do país porque eram contrárias ao regime militar, tiveram, entre aspas, uma autorização, a permissão para voltarem ao país em segurança, com a garantia de que não seriam perseguidas pelo regime. Em 1985, então, nós tivemos uma nova fase, que perdura até os dias atuais, que é a chamada Nova República, com, então, a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República, ainda que em caráter de eleições indiretas, mas que inaugura, então, um novo período na história do Brasil,
chamada de Nova República. E sem sombra de dúvidas, nesse período, um grande legado para o direito, além de diversas legislações esparsas, como, por exemplo, o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que ela foi originada a partir da Emenda Constitucional 26 de 1985 à Constituição de 1969. A nossa Constituição, que vige até hoje nosso ordenamento jurídico, a Constituição de 1988, ela é um texto muito avançado para a época, no qual ele inclui no seu artigo 5º, principalmente, um rol de direitos e garantias fundamentais, que são conhecidos como cláusulas pétreas, porque elas não podem ser modificadas por nenhuma outra legislação, salvo uma nova Constituição, que garantem os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Eu espero que você tenha gostado. É muita informação. Nós fizemos aí diversos saltos históricos, como eu já havia comentado com vocês desde o início, e por isso é muito importante que vocês voltem-se para o livro didático, realizem os estudos e as leituras que ali estão indicadas para vocês, que vocês também façam as atividades do material complementar, participem dos fóruns de discussão, façam os estudos dirigidos e as atividades avaliativas, bem como as atividades de fixação de conteúdo que vocês vão encontrar ao final de cada unidade no livro didático, para que vocês possam, então, ter um conhecimento mais solidificado da história do direito. Vejam que o conteúdo é bastante amplo, vejam aí que é muita informação e que demanda um estudo um pouco mais aprofundado. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês, então, na nossa próxima videoaula.